Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, disciplina Língua Portuguesa, e vamos continuar aí realizando as correções dos exercícios do segundo bimestre. Anteriormente nós já fizemos ali algumas correções dos elementos da comunicação, da parte 1 das funções da linguagem com a referencial e a emotiva. Portanto, se não assistiram, vejam lá, ou se já assistiram, vejam novamente, com o intuito, com o objetivo de reforçarem esse conhecimento, porque em interpretação textual esse conteúdo ele é muito cobrado. Até mesmo no Enem, vocês podem verificar que um conteúdo aí que começa a se trabalhar no oitavo ano, ele é cobrado também. Então, quanto mais acesso vocês tiverem, mais pesquisarem a respeito, mais fácil ficará a concepção para vocês destes conteúdos. Vamos corrigir agora o exercício da parte 2 de funções da linguagem, onde ali eu misturei 4 das funções. Coloquei a função referencial, a função emotiva e agora nós vamos verificar também outros tipos de funções. Então, começa da seguinte maneira, o exercício número 1. Identifique as funções da linguagem predominante nos textos abaixo. Um detalhe. Às vezes, em um determinado texto, em uma determinada construção textual, pode ser que tenha mais de 2 funções da linguagem, mas sempre terá uma que irá se destacar mais. Às vezes, pelo fato de eu ter um texto ali em forma de poema, nos leva a acreditar que seja uma função poética, mas nós já vimos a diferença. A função emotiva também pode aparecer na forma de poesia, mas ela está voltada para as emoções de quem? Do emissor da mensagem. Agora a poética não, trabalha sim de uma forma artística, mas engloba a emoção de todos. Então vamos ver aqui a primeira. Um trecho aí de uma música do Herbert Viana, que é o líder ali do Paralamas do Sucesso, e Paulo Sérgio Vale, que foi já regravada pela Ivete Sangalo também. A música chama Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim. Então começa da seguinte forma. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim, dentro do meu coração. Então percebam aqui ó, o pronome, dentro do meu coração. Se eu não te amasse tanto assim. Então aqui eu tenho os traços que fica predominante o quê? Uma função emotiva ou expressiva. Então, a letra A, uma função emotiva ou expressiva. Então voltem lá na aula em que aparece os exercícios de funções da linguagem, parte 2. Agora a letra B. Vamos prestar atenção aqui na letra B, por quê? Porque ela também se mostra em forma ali de poema, mas apresenta-se verbos no imperativo, aquele que traz uma ordem. Então ele começa da seguinte forma. Seu guarda, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada. Feche a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Então, tenho aqui um trecho extraído de uma canção de Noel Rosa e percebam o verbo no imperativo dando ordem. Seu garçom, faça o favor, feche a porta, vá perguntar. Então, o que fica predominante aqui? A função apelativa. Então, a letra A, função emotiva, letra B, função apelativa. Letra C. Verifiquem aqui agora a forma. Lembra que as funções da linguagem são utilizadas porque um determinado emissor se coloca de alguma forma, ele tem uma intenção de passar a mensagem de algumas determinadas maneiras, que pode ser aí função referencial, emotiva, apelativa, fática, poética ou metalinguística. A C. Seleção brasileira vence a Finlândia por 2-0. O próximo jogo será no domingo. Os ingressos já estão esgotados. Expressei alguma emoção ou só fiz referência a alguma informação? Qual que foi o papel do emissor aqui? Fazer referência a alguma informação sem expressar opinião. Sendo assim, tem uma função referencial. Letra C, função referencial.
Letra D. Na letra D, o que há? Uma propaganda aqui, que por muito tempo passou na televisão, em uma marca aí de um chocolate chamada Batom. E ficava ali situando, compre batom, seu filho merece batom. Então percebam que ao realizarem aquela propaganda, a empresa de alguma forma criou ali um método de essa marca ficar impregnada na cabeça de alguém, a ponto de ir comprar o determinado chocolate, a determinada marca de chocolate, e já situar ali a um certo som, compre batom. Então percebam ali a técnica utilizada justamente para fazer uma associação ao chocolate. Então, nessa figura aqui, compre batom. Qual que é a resposta? Uma função apelativa. Novamente um verbo no imperativo. Letra E. As chuvas na cidade de São Paulo têm deixado muitos desabrigados. Isto me entristece muito, pois todos os anos é a mesma situação e quase nada é feito por parte das autoridades. Me encho de compaixão devido a este problema. Percebam que a informação não deixou de ser passada, mas de alguma forma o emissor aqui da mensagem se colocou no lugar também daquelas pessoas que sofrem pelos alagamentos na cidade de São Paulo. Assim, tem uma função emotiva. Letra F. Agora vamos ver aquela função que é necessário a presença do emissor e do receptor para interromper um canal de contato, que pode ser chamada também de função de contato. Então, começa assim, em um trecho aí de uma música da Rita Lee, regravada por Elis Regina, que começa: alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra. Para começar, estamos em guerra. Aqui está a maior loucura, por quê? Então perceba que ela aguarda uma resposta. Mesmo que ela não tenha essa resposta, ela está estabelecendo um contato. Então é o nome daquela figura que exige a participação do emissor e a participação do receptor. Se eu tenho, por exemplo, um diálogo telefônico, eu tenho uma função fática ou uma função de contato. Em um outro exemplo aí também colocado, alô, som, está me ouvindo? Tudo bem contigo? Então percebam que o emissor começa o contato e é necessário a resposta por parte do receptor. Então, a F é uma função fática. Letra G. Muitos curiosos já foram ver em Campos a ossada da cabeça de um animal de grande porte encontrada no fundo do mar, perto da cidade. Ninguém conseguiu identificar a ossada, sabendo-se apenas que era um mamífero. Percebam que nessa construção aqui, somente uma informação foi passada, não foi expressada opinião, somente referência a um assunto. Então, uma função referencial. Agora, no exercício número 2, temos aí um trecho de uma crônica chamada Desabafo. Leia o texto abaixo e marque a alternativa correta. Começa da seguinte forma: desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Então percebam, estou nervoso, estou zangado, ele está pedindo desculpa. Tudo voltado para ele está expressando as emoções, os sentimentos dele. E aqui pede, letra A, função fática? Não. Letra B de bola, função emotiva? Sim. Função apelativa? Não. Função referencial? Não. Então é necessário nós entendermos aí essas construções para que possamos estabelecer a diferença de uma e da outra. Agora 3. A infância é uma fase de desenvolvimento e de muitas descobertas. Como foi a sua infância? Sente saudades? De alguma forma eu estou tentando abrir uma comunicação com o meu leitor? Pode ser que eu tenha uma função fática dentro de um texto. Em algum momento que eu quero abrir a reflexão, que eu quero fazer com que o meu leitor reflita a respeito de algo, eu posso fazer aqui uma pergunta, mesmo que eu não ouça a resposta dele, logicamente, mas eu estou utilizando a função de contato, que é a função fática, porque de alguma forma eu quis
colocar ali o leitor em uma reflexão. 4. Que frio, que vento, que agonia. Vou seguindo a vida. Percebam todas as emoções. Ele está utilizando sentimentos, falando que está frio, que está muito vento, que ele está agoniado, mas que ele vai seguindo a vida. Então, uma função emotiva. Fizemos então aqui a resolução dos exercícios da parte 2 de funções da linguagem. Na próxima aula corrigiremos os demais exercícios. Vejam as aulas anteriores também para que vocês possam fortalecer ainda mais esse conhecimento. Cuidem-se e até mais.